Deus, em Mateus, capítulo 16, versículo do 1 ao 4, nos diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém. E o seguinte tema nós iremos meditar nessa passagem: o pedido de um sinal a Jesus. Sim, o pedido de um sinal a Jesus. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela é uma passagem, irmãos, que ela acontece em um momento que o Senhor Jesus se encontra na região da Galileia. Eu não sei se vocês são curiosos o suficiente para olharem os mapas, mas o Senhor Jesus, ele ultrapassou as fronteiras do povo de Israel e foi para a região gentil, foi para Tiro, Sidom, depois deu a volta, desceu para a Galileia mais uma vez, mais precisamente ali para a região de Decápolis, e foi seguindo em frente, ali ainda também na região da Galileia, atravessa o mar da Galileia, vai para outras bandas da Judéia, de Israel ali da Galileia, e chega em um lugar chamado Magadã, ou como outros preferem chamar, Magdala. Mas irmãos, Jesus se encontrando ali naquele lugar, quando ele chega naquela região que ficava nas margens do rio, acontece o seguinte: acontece que o Senhor Jesus, ele foi encontrado por líderes do Sinédrio. E eu quero que vocês façam o seguinte: se vocês puderem, abram suas Bíblias e vejam o capítulo 12. Se vocês puderem, abram suas Bíblias e vejam o capítulo 12. O que acontece no capítulo 12? O Senhor Jesus lida com a mesma questão. Já foi uma meditação feita por nós, mas já meditamos em algo assim. Algo aqui acontece mais uma vez. Assim como aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes, também aconteceu uma segunda multiplicação de pães e peixes. Assim também aconteceu um pedido de sinal a Jesus. E agora, mais uma vez, outro pedido de sinal a Jesus. Nós vimos isso no capítulo 12, versículo 38 ao 42. E agora, mais uma vez, não está explícito que eram os mesmos líderes, a mesma comissão. Não está claro, não está evidente, mas nós temos características suficientes no texto para entendermos, temos sinais suficientes no texto para entendermos que eram os mesmos, que não descansaram, que não obtiveram informações satisfatórias, ou seja, eles não aceitaram o que Jesus tinha dito.
Eles não se conformaram. Vocês sabem, né? Acontece às vezes de nós nos encontrarmos com pessoas que nós falamos para elas e o que nós falamos para elas não é suficiente. Já aconteceu? Pois é, parece que acontece mais uma vez. Os mesmos líderes parece que encontram o Senhor Jesus e agora uma característica que não se encontra nessa passagem lida para os irmãos, que nós iremos comentar, aparecem características diferentes da outra, do capítulo 12, verso 38 em diante. Nós vamos ver o pedido de um sinal a Jesus da seguinte forma: no versículo 1 nós temos o pedido dos fariseus e dos saduceus, no versículo 2 e 3 nós temos a incapacidade de entenderem a chegada do reino, e no verso 4 o sinal de Jonas. Sim, o sinal de Jonas. Então vejamos o que diz as Escrituras. Nos diz as Escrituras que, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Preste atenção. Parece que é a mesma comissão, é o mesmo grupo, fariseus e saduceus. E o que é intrigante aqui, irmãos, é que eles não tinham uma boa relação. Eles não tinham uma boa relação. Mas assim não são as pessoas quando elas são inimigas, quando elas não se batem muito bem, mas quando é para derrubar outras pessoas, elas até se tornam aliadas. Vocês conhecem situações assim, não conhecem? Pessoas que não se dão muito bem, mas que de repente se unem contra o outro. E aqui é o que acontece. Os saduceus, eles tinham uma boa afinidade com o governo romano. Só que os fariseus não. Eles tinham receio, eles tinham medo dos governantes romanos, dos soldados romanos, da liderança romana, do governo romano sobre o território de Israel. E o que acontece? Eles se alinham. Ambos trabalhavam juntos no sinédrio, mesmo não se batendo. Eles tinham crenças diferentes. Os fariseus criam na ressurreição, mas os saduceus não criam na ressurreição. Os saduceus também eram incrédulos quanto à eternidade da alma. Então eles tinham crenças diferentes. Eles também trabalhavam de maneiras diferentes. Os fariseus, eles se preocupavam mais com as sinagogas. As sinagogas eram os locais onde eles se reuniam para a devoção, leitura, oração, exposição das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ali era onde eles se reuniam para isso. Mas os saduceus não, eles se dedicavam ao templo. Os fariseus se dedicavam ao ensino. Os saduceus se dedicavam aos sacrifícios do templo. Então eles trabalhavam de maneiras diferentes. Eles tinham doutrinas diferentes. Eles tinham uma posição social, governamental, de posição política diferentes. Mas mesmo assim eles agora se unem contra Jesus. Desculpa. E vejamos, eles agora conspirando contra Jesus se unem, já agora pela segunda vez. E diz o texto que tentando, veja, esse termo aqui, tentando, ele é uma característica que não consta na última ocasião do capítulo 12, dos versos 38 em diante. Diz que simplesmente eles pediram um sinal. Aqui não, aqui diz que eles estão tentando Jesus, ou seja, agora eles estão caçando em Jesus motivo de tropeço, estão procurando em Jesus alguma falha,
alguma contradição, algum erro, para acusá-lo e chamá-lo de um falso Messias, porque eles não estavam aceitando a forma messiânica de Jesus, eles não estavam aceitando as formas de ensino de Jesus, eles não estavam aceitando as obras de Jesus, eles não estavam aceitando Jesus, eles estavam rejeitando tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, e a Ele também, a própria pessoa de Jesus, eles rejeitavam. E diz o texto que eles pediram-lhes um sinal, mostra um sinal vindo do céu, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Aqui, vindo do céu é uma maneira de dizer que venha de Deus, ou seja, eles queriam evidências, eles queriam que Jesus mostrasse claramente, que Jesus tirasse todas as dúvidas deles, tirasse todo o bloqueio, todo o preconceito, mostrando claramente que ele era de fato o Messias, que ele era realmente o Messias, o enviado de Deus, a promessa de salvação, o Salvador do mundo. Eles não estavam crendo, eles não estavam aceitando, eles não estavam reconhecendo Jesus. Eles queriam que Jesus mostrasse claramente que ele estava vindo de Deus, que ele era realmente, sabe, às vezes as pessoas não acreditam no que nós falamos, e muitas vezes é necessário nós darmos provas, senão a pessoa não acredita. Não é assim? Mas vejamos, não havia no ministério de Jesus falta de sinais, de evidências de que ele era sim o Messias, o enviado de Deus. A grande questão aqui era que não era suficiente para eles. Eles queriam algo mais claro. Eles queriam algo mais claro, ou até mesmo que ele falasse com a própria boca, como de fato aconteceu no momento em que ele foi interrogado pelo Sinédrio. Nós vemos isso aí nos capítulos finais. No momento da ocasião que Jesus sobe para Jerusalém, e ali começa todo o processo da paixão de Cristo. E aqui nos diz que eles, procurando uma maneira, um motivo de encontrar falha, erro em Jesus, ou até mesmo contradizê-lo, porque vejam, eles fazem a mesma pergunta, eles pedem a mesma coisa. Eles esperavam possivelmente uma contradição na fala de Jesus, e o que Jesus faz? Tratam eles da mesma maneira. Trata eles da mesma maneira. Então no verso 1 nós temos aqui esse pedido, esse momento em que eles fazem esse pedido pelo sinal. No verso 2 ao 3 vai nos ensinar a incapacidade de entender a chegada do reino. A incapacidade estava neles. Nós vamos entender por quê. Verso 2 nos diz: ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E aqui há uma aparência de que Jesus está desconversando, há uma aparência de que Jesus está fugindo do assunto, está fugindo do pedido deles. Mas não, Jesus está dando uma volta. Jesus está ensinando, mostrando a eles que o problema não estava na falta de evidências de Jesus ser realmente o Messias. O problema estava neles. É o que Jesus vai fazer. E aí o Senhor Jesus fala: chega na tarde e dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Ou seja, eles tinham um entendimento
e poder ter um discernimento de como é que vai acontecer dali por diante. Como também nós também sabemos, nós vemos os sinais de inverno. Fala a verdade. Nós vemos os sinais de verão. Tá, tudo bem, na região em que a gente vive, a gente vê poucos sinais de primavera, a gente vê poucos sinais de outono. Às vezes a gente pensa que está os dois, que estão os dois misturados, tanto o outono como a primavera. A gente vai ver as quedas das folhas, as novas folhas, nós vamos ver brotando as flores, nós vamos ver os frutos vindo, e onde é outono, onde é primavera, às vezes a gente fica confuso. Mas querendo ou não, há uma maneira de discernimento pelas estações de como se sucederá dali por diante. Nós sabemos nos primeiros dias de verão como é que vai ser o restante do verão. Nós sabemos pelas primeiras chuvas de inverno como será mais ou menos a época de inverno. Se vai ser mais rigorosa, se vai ser mais grande, se vai chover muito, se vai chover pouco. Nós temos esse discernimento. Pelas forças dos ventos, nós podemos entender que ali vem uma frente fria e possivelmente chuva, e se não, é um vento que está levando nuvens para formar uma chuva em outro lugar. De qualquer forma, esse é um discernimento que o Senhor Jesus se atenta para os fariseus, para os saduceus, um detalhe que eles eram especialistas. Eles eram detalhistas, inclusive até nas estações do ano. Eles eram meticulosos, até nas reuniões deles no templo, reuniões deles nas sinagogas. Eles eram rigorosos. Eles eram os melhores religiosos da época de Jesus. Meticulosos, detalhistas. E Jesus pega esse detalhe e diz no verso 3: e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E aí o Senhor Jesus diz: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. E quando Jesus fala sinais dos tempos, aqui o Senhor Jesus faz uma distinção. O Senhor Jesus está mostrando que eles não têm um discernimento espiritual, mas que eles têm uma visão carnal. Eles conseguem se atentar para as coisas terrenas, mas eles não conseguem se atentarem para as coisas celestiais, vindas do céu, vindas de Deus. Os sinais dos tempos aqui, se Jesus se refere a alguma coisa, ele se refere à chegada do reino. Eles não estavam percebendo os sinais que tinham sido feitos até então, que estava sendo feito, os sinais do reino de Deus, da chegada do reino de Deus, os sinais messiânicos que começaram com a maneira como João Batista surge no cenário da história, no deserto, convocando as pessoas ao arrependimento, preparando o caminho do povo, até a sua prisão. E desde então Jesus se levantando no cenário também, proclamando o arrependimento e a chegada do reino. E aí o Senhor Jesus começa o seu ministério ensinando, curando, libertando os cativos,
sarando os enfermos, fazendo milagres, saciando as necessidades das pessoas, fazendo multiplicações de pães e peixes, acalmando tempestades, corrigindo as doutrinas dos fariseus, corrigindo a doutrina que era por meio de tradições orais, as tradições dos anciãos. Irmãos, tudo o que Jesus estava fazendo era dando os sinais, as evidências de que de fato o reino já estava sendo estabelecido e que eles estavam diante do grande rei. Mas eles não estavam discernindo, ou seja, eles não estavam compreendendo. E diz no verso 4: uma geração má e adúltera pede um sinal. Veja a maneira, perceba a maneira como Jesus trata, a maneira como Jesus trata eles. Jesus trata eles como uma geração má e adúltera. Entendam aqui, nós já vimos isso, irmãos. O Senhor Jesus chama eles de uma geração, de um povo, de um grupo religioso perverso. Há uma maldade neles que está longe do entendimento deles. Eles estavam cegos e não percebiam. E o Senhor Jesus fala claramente diante deles: vocês são maus, adúlteros. Nós precisamos entender o seguinte aqui: não é que o Senhor Jesus estava acusando eles de traírem esposas, de caírem em prostituição, adultério, nesse sentido. Mas o Senhor Jesus está tratando eles como um povo infiel a Deus. Essa expressão era muito usada para tratar o povo de Israel, quando o povo de Israel se aliava aos povos pagãos, e se aliando aos povos pagãos, eles passavam a praticar aquilo que o povo pagão praticava, se prostrar diante de ídolos, e assim absorverem os costumes, os hábitos dos povos pagãos e se desviarem dos caminhos do Senhor. Então, assim também Jesus trata os fariseus e os saduceus como um povo infiel a Deus. Mesmo com todos os esforços deles e para serem os melhores, o Senhor Jesus trata eles como um povo infiel. Jesus diz: pedem um sinal? Vocês me pedem um sinal? E aí o Senhor Jesus diz: e nenhum sinal lhe será dado. Quando o Senhor Jesus diz: nenhum sinal lhe será dado, não é que o Senhor Jesus estava dizendo que não iria dar algum sinal, ou que não tinha dado nenhum sinal. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é que Ele não vai satisfazer as expectativas deles, que o Senhor Jesus não vai dar a eles o que eles queriam, como eles queriam e por que eles queriam. Porque se não fosse assim, Ele não teria dito o sinal de Jonas. E é algo que Ele já disse no capítulo 12 que nós vimos. Então, quando o Senhor Jesus fala, nenhum sinal lhe será dado, Ele não vai falar abertamente como eles queriam que Ele era o Messias. Não adiantava eles pressionarem, porque o Senhor Jesus não precisaria fazer aquilo que eles queriam, o que eles tanto queriam. E aí, mas o Senhor Jesus dá um sinal para eles, como uma maneira
de mostrar para eles que o que eles queriam seria visto sim, da perspectiva de Jonas. E qual era a perspectiva de Jonas? Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Depois de lá, saiu. E esse é o sinal. E essa é uma maneira que Jesus pega para descrever o momento em que ele será crucificado, morto, sepultado e vai ressuscitar ao 3º dia. Este é o sinal. Ou seja, se eles queriam saber abertamente que Jesus era de fato o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, eles saberiam. Mas quando? Quando Jesus fosse morto e ressuscitado. Aí sim, porque este é o ponto, a maneira mais clara possível que Jesus daria era na sua ressurreição. Esse é o ponto mais alto das evidências. Nem os discípulos de fato entendiam os planos messiânicos, nem os próprios discípulos discerniam o reinado de Cristo, o reinado de Jesus. Nem os discípulos entendiam a natureza do reino. Eles não entendiam. Mas isso foi se tornando cada vez mais claro, até que descortinado de uma vez por todas na ressurreição de Jesus. Então, deixando-os, retirou-se. O Senhor Jesus não satisfez a sagacidade deles. Jesus não caiu na armadilha deles, mas respondeu-os e saiu. Quais são as lições que nós tiramos disso aqui para nossas vidas? Vejamos, primeiro, a incredulidade sempre pede por testes e provas. A incredulidade sempre pede o quê? Testes, provas. Mas é a fé que leva-nos a confiar e a crer. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude a nós, na nossa vida com o Senhor Jesus Cristo, nesse relacionamento que dizemos ter com Ele, nós não sejamos tentados a agir ou a viver como se fôssemos o quê? Incrédulos, querendo provas do seu amor, das suas misericórdias, de sua compaixão, provas de que de fato nós somos salvos, provas de que de fato Ele nos perdoou, prova de que de fato Ele nos salvou, prova de que de fato Ele nos livrou do castigo eterno, provas de que de fato Ele voltará para nos buscar, provas de que de fato a igreja pertence a Ele, provas de que de fato nós estamos num relacionamento com Ele, prova que de fato não é em vão nós meditarmos na palavra de Deus, provas de que de fato falar com Ele e orar não é em vão, provas de que de fato se reunir na presença dEle não é em vão, prova de que de fato nós cultuarmos a Ele não é em vão. Nós não precisamos de provas de que de fato a igreja é uma unidade, que a igreja é uma irmandade, que a igreja é um corpo de Cristo. Nós não precisamos de provas, nós precisamos viver Cristo, nós precisamos viver para Cristo, nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos nos dedicar dia após dia a Cristo, confiantemente, e nos apegar nas suas promessas, e de fato Ele cumprirá. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui:
que é necessário uma nova vida para entender quem é Jesus e a sua missão como Salvador. Os discípulos não entendiam claramente. Os escribas e fariseus nem sequer entendiam e nem aceitavam. Rejeitavam a maneira messiânica de Jesus, porque eles tinham expectativas à maneira deles. Eu não sabia que Jesus era assim não. Eu não sabia que seguir Jesus era assim não. Teu irmão te ofende, tua irmã te ofende. Eu não sabia que tinha que perdoar não. Não. Faz bobagens, comete erros, peca. Eu não sabia que tinha que se arrepender não. Não. Não entendeu o que é o Evangelho? Não entendeu quem é Jesus Cristo? Não discerniu a natureza do reino? Que o reino é em nós, é em nossos corações, é em nossas vidas. Nós precisamos ter a consciência que é quando nós cremos, confiamos, somos feitos novas criaturas. Daí por diante, na nossa caminhada com Ele, ainda que nem tudo entendamos claramente, as coisas vão sendo descortinadas dos nossos olhos. Nós vamos entendendo dia após dia. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que rejeitam de forma incrédula, eles continuarão cegos, sem entender e não aceitando a maneira como Jesus se posta como Rei e Salvador. E por último, o maior sinal que Jesus iria dar, e que de fato Ele deu, e de fato aconteceu, foi Ele ressurgir dos mortos para nos dar a vida eterna. E isso nós podemos hoje nos alegrar, e nisso nós podemos hoje festejar, nisso está a nossa segurança, porque de fato, o que seria demais termos um Cristo, um Salvador, um Redentor, que morreu e permaneceu morto, rendido pela sepultura, detido pela sepultura. Mas de fato nós temos um Cristo vitorioso, um Salvador que reina, que venceu a morte, que o túmulo não o conteu, não o deteu, não o segurou, mas a porta daquele túmulo se abriu, e de fato Ele ressurgiu, e que de fato Ele surgiu. E Ele surgiu para reinar em nossos corações, assentado à direita de Deus Pai, e em nossas vidas. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Esse foi o sinal que Jesus deixou para eles. Os incrédulos, vejam, vocês querem sinais? Está aqui. Vejam o que aconteceu com Jonas, acontecerá comigo. E todas as vezes que o Senhor Jesus foi pressionado, que de fato Ele foi pressionado para falar abertamente que Ele era o Cristo, Ele tinha uma maneira de escape. Vejamos ainda o Evangelho de João, rapidamente. João 2, 18 em diante. 18 ao 22 nos diz: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Ou seja, eles estavam pedindo a Jesus um sinal para mostrar que Ele de fato tinha autoridade para fazer o que estava fazendo. O que era que Jesus estava fazendo? Expulsando os vendedores de sacrifícios dentro do templo.
dentro do templo de Jerusalém. Jesus estava expulsando os vendedores. Um zelo tomado no coração de Jesus. E aí eles falaram: mostra-nos, dá-nos um sinal que você tem essa autoridade para fazer isso aqui. E Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E aí nós podemos entender o quê? O Senhor Jesus falou: destruam esse templo. E vocês vão ver o seguinte: em 3 dias esse templo vai ser levantado de novo. Assim como no texto que nós estamos meditando, foi pedido um sinal. Ele fala ao Saulo Jonas: aqui é pedido um sinal, destruam esse templo. Ele vai ser reerguido em 3 dias. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu em 3 dias o levantarás? A cegueira, a falta de discernimento estava impregnada, estava enraizada neles. Eles não entendiam nada do que Jesus estava falando. Ele estava falando do templo de Jerusalém, que foi em quantos anos edificado? 46 anos. Mas diz as Escrituras, verso 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, levantaram-se os seus discípulos. Eles lembraram do seguinte: ele estava se referindo ao seu corpo. Ele estava se referindo que ele ia morrer. Ele estava se referindo que ele ia ressuscitar. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus discípulos entendiam, mas quando aconteceu, eles eram isso que ele estava dizendo. E creram. E creram. Quando eles creram na Escritura e na palavra de Jesus, é que eles creram nas promessas, eles creram no que Jesus estava falando, os sinais proféticos a respeito de sua ressurreição. E de fato aconteceu. E já não há mais necessidade de sinais. As pessoas que não creem em Jesus Cristo como Senhor Salvador, as pessoas que não creem em Jesus como Senhor Salvador, se não se arrependerem dos seus pecados e se renderem a Cristo, o Rei que já reina, estarão perdidos. Porque já não há mais necessidade de sinais. Jesus já ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está diante de Deus Pai, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creiamos todos os dias nossas vidas. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por nos ensinar, te agradeço por nesse momento nos dar essa porção, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para Cristo, esse Jesus que se revelou a nós desta maneira tão única, tão sublime. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pelas tuas grandezas, pela grandeza, pela riqueza do teu reino, pela grandeza da revelação da salvação. Te agradeço, Senhor. Nós podemos te agradecer e nos alegrar nisso. Nós de fato temos crido no Cristo que veio. Nós cremos no Jesus que se revelou a nós através das Escrituras. Nós não precisamos ficar inventando Jesus para nós, criando na nossa imaginação Jesus a nossa maneira, para satisfazer as nossas vontades.
nós nos rendemos a Ele, que vive e reina para todo sempre. Em seu nome oramos. Amém.